Meu nome é Deise Luiza Ferraz, sou professora no Departamento de Ciências Administrativas da UFMG, coordeno um grupo de pesquisa chamado Núcleo de Estudos Críticos Trabalho e Marxiologia, que envolve pesquisas de alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica, e há algum tempo nós estamos estudando a questão das relações de trabalho e o desenvolvimento tecnológico. Algo que a gente vem discutindo é o quanto esses aplicativos, na verdade, estão liberando um investimento inicial de capital, né? Se nós fôssemos pensar numa maneira tradicional de abrir essas empresas, o capitalista, o empregador, ele teria que ter um capital adiantado que envolveria a compra desses meios de produção, que hoje recai todo sobre os trabalhadores, né? É a possibilidade de externalizar, né, um custo que antes era do empregador e agora passa para o trabalhador. E que muitas vezes os trabalhadores uberizados, eles não contabilizam isso na sua programação de renda, né? Porque como é um custo que vai ser gasto ao longo do tempo, por exemplo, você não faz a manutenção todos os dias, então há periodicidades para esse gasto, muitos deles não contabilizam isso no primeiro momento e só depois de algum período que vai perceber que da renda recebida com a atividade desenvolvida ele também tem que arcar com custos que antes seriam custos do empregador, fazendo com que muitos até percebam que acabam pagando para trabalhar. Um segundo aspecto também que nós gostamos de destacar quando falamos desses trabalhadores uberizados é essa ideia da autonomia. Muitos acreditam num primeiro momento, ou pelo menos essa é a ideia colocada, se a gente for ler, né, o que as plataformas dizem, elas dizem dessa autonomia, elas dizem dessa liberdade, mas essa autonomia ela é muito, na verdade, cerceada, né? Se formos considerar na raiz do problema, não existe autonomia, porque há todo um sistema de controle, seja feita pelo consumidor, né, do serviço, quanto pelo próprio proprietário do aplicativo, né, que vai colocar regras bastante rígidas para a manutenção desse trabalhador dentro do sistema de aplicativos. Então você precisa ter uma média muito alta de avaliação de bons serviços prestados para que você permaneça dentro do aplicativo. E esse controle ele é feito a cada atividade prestada. E reclamações, elas são sempre checadas, né? O que faz com que o controle, embora você não tenha uma pessoa, um supervisor direto, né? Na verdade, o supervisor é o próprio cliente, e que estabelece uma relação de autocontrole para o prestador de serviço, que se quiser manter a sua renda, precisa estar sempre desenvolvendo determinadas atividades ou determinados comportamentos para que mantenha a sua avaliação alta. O mercado de trabalho brasileiro ele é estruturado numa relação entre trabalhadores formais e trabalhadores informais. Nós já tivemos períodos da história recente do Brasil em que a informalidade chegava à casa dos 50% dos trabalhadores, que por sua vez, por estarem atuando na informalidade, também não tinham esses direitos garantidos. Então, uma conjunção entre um mercado de trabalho estruturado numa relação formalidade e informalidade, acrescido de um movimento de desemprego, né, que por sua vez é oportunizado pela inserção de tecnologia em setores formais da economia, faz com que nós possamos ter um exército de trabalhadores disponíveis para atuarem nessas atividades a despeito dos direitos que foram conquistados anteriormente, né? A economia de compartilhamento, ela inicia com o propósito de fazer um certo uso desses avanços tecnológicos, que seria, olha, eu tenho algo disponível, não estou usando, então eu tenho algo que tem um valor de uso, mas que
o qual eu não estou fazendo uso dele, mas eu também não quero me desfazer dele, não quero vender, não quero colocar para troca, então eu vou disponibilizar para que outra pessoa possa utilizar. Uma ideia muito ainda romântica da ideia de solidariedade e compartilhamento, que foi sendo apropriada, né, pelo um avanço do capitalismo, pelo avanço do capital. O que nós estamos questionando sempre é a serviço de que essa tecnologia está colocada. Nós, enquanto humanidade, desenvolvermos técnicas que sejam poupadoras de trabalho, isso é positivo. Nós desenvolvemos técnicas que possibilitem que nós tenhamos uma qualidade melhor de vida. Isso é positivo. A questão é que nós estamos vendo um movimento contrário. A ciência tem se desenvolvido muito, temos feito grandes descobertas que podem trazer grandes benefícios para o desenvolvimento equânime da humanidade, mas o que nós vemos é que quando ela é aplicada precarizando as relações de trabalho e aumentando o tempo de trabalho não pago, né? O que não surpreende, porque essas são as bases de uma relação societária capitalista, que busca sempre o aumento da acumulação de capital, que por sua vez só é possível em função de um trabalho não pago. E a gente vê então, por exemplo, que essas tecnologias, além de estarem invadindo e precarizando cada vez mais as relações de trabalho, fazendo que tenhamos então uma reversão nos direitos já conquistados pela classe trabalhadora, nós vemos inclusive o nosso momento de não trabalho sendo ocupado por trabalho não pago.